começar sozinho, começar errado. Por que eu fiz essa provocação, né, de começar sozinho e começar errado? Porque, assim, é fácil da gente começar a ter leveza na advocacia? Eu vou dizer para vocês, sim, gente. Número 1, sim. É fácil começar a ter leveza na advocacia. Agora, é fácil de qualquer maneira? Aí eu digo não. Por que não é fácil de qualquer maneira? Porque existe uma experiência da nossa vida que vem dessa nossa formação jurídica um pouco bacharelesca, certo? Um pouco bastante bacharelesca, em que nós somos ensinados ali o técnico jurídico. Nós somos ensinados a pensar as questões dos clientes sempre a partir da técnica jurídica. E ninguém nos ensinou a pensar na nossa vida a partir daquilo que nós vamos ter que fazer de habilidades. Como assim? Na faculdade, nós passamos sequencialmente a pensar naquilo que é o correto em termos técnicos. Eu não conheço nenhuma faculdade que ensine habilidades mínimas de organização de tempo, precificação do seu serviço, como se colocar nas redes sociais, qual é o mínimo essencial ali para mim que estou tendo uma pessoa jurídica, como que eu opero com essa pessoa jurídica, qual é o limite da pessoa física, qual é o limite da pessoa jurídica, o que acontece no primeiro atendimento, até mesmo nas cadeiras de prática jurídica, o que a gente ficava aprendendo, gente, era como que a gente faz a peça. E aí é como se a gente tivesse um mundo na nossa frente e ninguém nos ensina a agir nesse mundo. A gente fica agindo num pedacinho do mundo que é o pedacinho do judiciário. E essa semana, uma das alunas mandou uma mensagem, eu adorei assim, achei, meu Deus do céu, eu estava saindo de viagem e aí o judiciário que não olhava para o meu processo há 8 meses, resolveu olhar e olhar ainda de uma forma totalmente errada. E esse chefe judiciário é um chefe exigente, é um chefe muito rígido, porque veio a nota e aí tem que se virar nos 30 para responder aquilo. Ou seja, do lado de lá, se passa 8 meses sem olhar um processo. Mas do lado de cá, se a gente resolver não olhar um processo 8 meses, a questão fica horrível, porque você deixa os prazos em albos e a questão fica muito exigente. Então, essa aluna da mentoria, ela disse assim, nossa, eu passei um tempão tendo chefe, e agora me dei conta que eu tenho um chefe que é o judiciário, que resolve trabalhar na hora que ele deseja, quer ou pode, e aí toda a minha vida precisa se organizar em cima desse chefe exigente. E tá errado? Claro que não, gente, tá certíssimo, é assim que funciona, é a regra do jogo, gente. Se quiser estar nesse lugar, tudo certo. Agora, quem que nos ensina a como que a gente encontra um jeito mais leve ou mais fácil de fazer isso? Porque se a gente passa 5 ou 6 anos na faculdade aprendendo o técnico, e precisa, gente, porque precisamos ter uma formação técnica de excelência, quando que nós vamos aprender na prática ali da vida real? Quando que nós vamos aprender como que eu facilito o meu próprio trabalho no meu dia a dia? E é isso que não tem. Então, quando a gente começa sozinho, a gente geralmente começa errando. Por que a gente começa errando? Porque não existe milagre e a primeira vez que a gente faz as coisas não fica excelente. A primeira vez que a gente faz um bolo, geralmente não fica excelente. Geralmente, quando a gente faz, de repente, quem gosta de artesanato, né? Eu gosto de artesanato, de coisas de fazer com as mãos, a gente faz ali coisas com agulhas. As coisas não ficam excelentes, é o treino que faz a gente ficar excelente. Então, a faculdade, ela nos dá um pedacinho desse universo todo que se chama direito. E quem faz os concursos vai ter que descobrir outras habilidades. E quem faz advocacia vai ter que descobrir outras habilidades que não estão nessa lista. Então, quando a gente pensa em começar numa advocacia leve, o que a gente está pensando é como é que eu faço para aprender essas habilidades básicas do dia a dia que facilitam a vida do advogado e que eu precisaria ter pelo menos um tanto de experiência longa
para me dar conta dos erros que são possíveis de acontecer? Ou como é que eu faço para aprender com os erros dos outros? Como é que eu faço para não aprender com os meus próprios erros? Como é que eu faço para me beneficiar do erro de outra pessoa, da experiência que ela tem? Então, eu fiz aqui uma lista de 5. Vocês sabem que eu sou a rainha das listas, né? Então, eu fiz uma lista de 5 coisas que são coisas que a gente tem a tendência de começar errado na advocacia e que a gente pode mudar. Para além daqueles erros básicos, existem coisas que são mais estruturais, e são essas coisas que eu quero fazer vocês refletirem no dia de hoje, nessa nossa live. Se você acha que esse conteúdo aqui pode ser relevante para alguém, gente, já clica aí naquele coisinha do Instagram, o aviãozinho, manda para algum amigo, para a mãe, para qualquer pessoa que o Instagram entende que a live tem importância. Curte aí no YouTube, conversa no chat. Quanto mais interação tem, mais eles gostam da gente. Tudo bem, segue a vida então. Qual é a primeira questão, gente, dessa lista que a gente precisa atentar, né? Primeiro, gente, um erro bem comum é esperar condições ideais para uma coisa acontecer. Então, assim, esperar condições ideais para começar uma advocacia leve é um erro. Por que esperar condições ideais é um erro, Simone? Um erro de começar sozinho? Porque quando a gente começa sozinho, a gente parece que fica sempre querendo alguma outra coisa que tinha que ser diferente para conseguir começar. Como assim? Eu agora não tenho dinheiro para dar para uma sala. Aí a pessoa fica querendo a tal da sala. Não, mas é que agora eu não tenho como investir num profissional para fazer a minha marca, para eu poder estar nas redes sociais. Mas é que agora eu não tenho dinheiro para poder colocar na decoração do meu lugar, para não sei o quê. Então, assim, todas essas desculpas são procura de condições ideais. E essa procura das condições ideais, gente, ela é eterna, porque vocês nunca vão ter condições ideais. A vida não é de condições ideais. A vida é do jeito que ela consegue. Então, assim, eu tenho um amigão, até eu acho que o Celso tá por aí, que ele tá num projeto super legal. Ele é um mega professor de história, de direito e de várias coisas, assim, todas as humanísticas do direito. E o Celso me disse assim, Simone, eu queria muito ter um curso na internet, eu vejo que eu dou cursos já por aí, só que essa internet para mim é um universo que eu não conheço. Eu digo assim, bom, então vamos lá, vamos conversar. E aí ele disse assim, mas será que... E aí no primeiro será eu pensei assim, ó, mais um dos advogados que estão por aí esperando as condições ideais. Será que não existe, gente? Então, assim, o será que ele é algo que não está na nossa rota. A gente precisa fazer com os meios que tem. Então, esse primeiro ponto do começar sozinho, começar errado, é não espere as condições ideais para dar o primeiro passo. Então, assim, não esperar condições ideais. Então, se você está me assistindo aqui, gente, ou aqui no YouTube, ou então aqui no Instagram, saiba, a sua leveza na advocacia começa hoje e não começa nas condições ideais. Isso é outra coisa. Não tem que esperar, mas eu vou terminar a minha pós, mas eu vou terminar meu curso, mas é que o meu filho está com 2 anos agora, não, mas é que eu estou terminando a minha não sei o quê. Quando eu prorrogo essa decisão e esse comprometimento comigo, eu empurro ali para diante uma coisa que podia já estar resolvida logo ali na frente. Não sei se faz sentido para você, se está fazendo sentido. Então, assim, não esperar essas condições ideais, porque essas condições ideais, elas não vão acontecer. Não vai... A Margane está dizendo ali, é procrastinar. Exatamente. Condições ideais é procrastinar, gente. E condições ideais vêm travestidas de várias desculpas verdadeiras, como diz a minha amiga Kelly. A Kelly diz assim, mas isso é uma desculpa verdadeira. E é desculpa verdadeira. A Andréia, querida, minha aluna amada, Andréia é uma que já virou algumas chaves grandes, gigantes, né, Andréia, da vida. E a Andréia, ela tá com uma advocacia leve implementada, porque ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão e ela falou, não, eu vou fazer isso todos os meus dias. Eu não vou fazer nas condições ideais, eu não vou fazer
eu não vou esperar o microfone certo, o cabelo certo, a unha certa. Vocês entendem que tem muita desculpa verdadeira para a gente dar, gente? A Miriam está dizendo, a minha advocacia leve começou desde as lives de aquecimento. É isso mesmo, Miriam. É para isso mesmo. É para dar uma chacoalhada e dizer assim, nossa, o que eu estou fazendo com a minha profissão? Por que eu estou aceitando essas coisas pesadas se eu nem queria isso? Por que eu estou lidando com essas pessoas? Não, só um pouquinho. Sabe por quê, gente? Na vida, a gente vai no piloto automático. É assim, quando a gente está aprendendo a dirigir, logo no início é uma tensão, a gente fica com aquilo assim, vamos lá, como é que é? Quando automatiza, nunca mais a gente volta a pensar naqueles movimentos que eram tão difíceis de serem feitos logo quando a gente aprendeu. Só que tem um problema disso, gente. Às vezes a gente entra no piloto automático e esse entrar no piloto automático atrapalha significativamente aquilo que a gente tem de propósito. Então, assim, eu começo a advocacia e aí eu vou atendendo um cliente, atendendo outro, eu não reflito mais sobre essa prática. Não troca nem de faixa exatamente, nem um pisca mais dá, né? Só olha para o lado e enfia o carro, porque tá automático, vai lá, já faz as coisas. Até os pequenos erros começam a ser feitos porque a gente entrou no automático. Então, assim, essa circunstância que a gente está aqui olhando é a circunstância. Não espere condições ideais. Então, assim, você tem vontade de fazer, gente? Comece. Simplesmente comece. E aí, a segunda coisa, gente, o segundo equívoco que a gente, quando começa sozinho, começa errado, é focar no grande. O que é focar no grande? Eu foco numa coisa imensa que está lá na frente. Não, eu vou ter uma leveza na advocacia geral, o resultado final, assim, eu vou ganhar milhões, o resultado final, vocês entendem? E quando eu tenho esse foco na coisa grande, normalmente eu não consigo fazer uma rota de um passo a passo sustentável para chegar nessa coisa grande. Assim, eu não estou entendendo, isso aí não fez muito sentido para mim. Vamos pensar numa meta de faturamento, por exemplo. Eu tenho uma meta de faturamento no meu escritório que é 30 mil reais por mês. E aí, essa meta de faturamento de 30 mil reais por mês é o grande, tá lá na minha frente, é 30 mil reais, ponto. O fato de eu pensar nos 30 como meta de faturamento e só pensar nos 30, veja bem, pode me impedir de pensar em estratégias para chegar nesses 30. Eu foco no resultado final e eu não consigo pensar em como é que eu posso fazer isso. 30, gente, pode ser um cliente de 30 mil, podem ser 30 clientes de R$1.000, podem ser 60 pessoas pagantes de R$500. E também podem ser 100 pessoas que paguem, 1.000 pessoas que paguem 30 e 100 pessoas que paguem 300. Vocês entendem que se eu focar só no primeiro passo adiante, fica mais fácil a jornada? Quando eu foco no resultado, eu não estou dizendo que não tem que ter meta, pelo contrário, eu tenho que ter a meta sim. Eu coloco a meta, mas a meta não pode servir para me paralisar. Por exemplo, tem uma meta muito comum de quem está na advocacia leve, de quem gostaria de estar na advocacia leve, que é o posicionamento digital. É colocar-se na internet de uma forma que seja, primeiro, respeitosa, segundo, que seja ética, e terceiro, que não seja vergonhosa, que não seja expositiva, que a pessoa não se sinta assim, com muita vergonha de estar naquele lugar. Então, assim, que não lhes ponha um ridículo, que seja uma forma profissional de estar, né, nas redes sociais. Isso é um desejo muito gigante. Quando a pessoa tem essa vontade, ela sempre pensa numa coisa imensa, assim, eu tenho que fazer um perfil que vai ter não sei o que, eu tenho que fazer fotos maravilhosas, eu tenho que fazer a nova marca do meu escritório, eu tenho que mudar totalmente, agora eu vou ter que fazer escova todo dia, eu vou ter que estar linda todo dia. Isso é focar
num resultado final. E esse foco no resultado final, gente, impede de dar o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? Começar. Ah, mas como assim? Só começar. Se o objetivo é os 30, eu vou começar em direção aos 30. Ah, 30 pode ser 10 vezes de 1, pode ser 100 pessoas que paguem lá R$ 300. Como que eu vou chegar nessas 100 pessoas? Faz sentido essa mudança, gente, de forma de pensamento sobre isso? Tá fazendo sentido, é porque na minha cabeça isso é tão claro que às vezes eu atropelo também as coisas, né? Os mesmos erros que são de vocês, às vezes são meus. Então, assim, faz sentido isso de focar no grande. Focar no grande atrapalha, talvez eu só tenha que dar o primeiro passo. Vontade de estar nas redes sociais, esteja. E aí vem as dúvidas. Ah, mas eu tenho que ter uma rede profissional. Ah, mas eu tenho que ter uma rede. Como é que eu faço essa coisa do escritório? Eu vou deixar ali os meus amigos, eu vou deixar não sei o quê. Nada disso importa, de verdade. O que importa? Que eu comecei. Eu hoje vou começar. É o passo 1 que eu tenho que dar. Não é o 2, o 3, o 5, o 7. É o passo 1 que eu preciso dar. Ah, mas eu começo como? Com o que eu já tenho. Eu tenho uma rede social privada? Ótimo, vou começar nessa rede social privada. Como assim, Simone? O posicionamento, ele precisa começar com aquelas pessoas que já nos conhecem. Eu já disse aqui em outras vezes, gente, o advogado geralmente quer fazer marketing jurídico para chegar na pessoa que ele não conhece. Só que as pessoas da vida dele não sabem o que ele faz e com o que ele atua. E aí, se as pessoas da vida dele, que o conhecem, que já têm credibilidade e confiança, não sabem o que ele faz, como é que essas pessoas vão lembrar dele logo ali na frente? Não vão, porque essas pessoas não sabem. Então, eu tenho vontade de estar na rede social? Esteja. Ah, mas eu vou estar como? Do jeito que você é, gente. A nossa verdade, o jeito que a gente é o que nos sustenta para o resto da vida. Então, vocês estão vendo aqui, ó, eu passei uma maquiagemzinha, passei, gente, mas nada demais. A maquiagem que eu levanto, passo ali e ponto final. É isso, não tô. Ah, fiz escova no cabelo? Não, não fiz. Ó, esse cabelinho aqui é o cabelinho que tem, é o que a casa oferece, tá bem. E vida que segue, porque feito é muito melhor do que o perfeito que está se esperando fazer. Feito, dado o primeiro passo, é muito melhor do que o perfeito que a gente está lá, as condições ideais, ou essa coisa do gigante. Então, assim, qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje em direção à minha advocacia leve? E aí a gente tem lá, na jornada, a gente identificou, na semana 3 vezes mais, a gente identificou 3 pilares. Olha, eu posso olhar para o meu pilar da comunicação, posso. O que eu posso fazer na comunicação para melhorar aqui com os meus clientes? Eu posso olhar para o meu pilar dos meus processos e processos, então os meus fluxos de trabalho, quais são os processos que eu estou trabalhando, posso olhar para esse. Ou eu posso olhar para uma situação de ganha-ganha. Ah, como assim, Simone? Posso, por exemplo, procurar colegas e conversar com eles sobre o que eu estou fazendo. Vou visitar escritórios de advocacia que trabalham com coisas que eu não trabalho e vou dizer para eles, ô colega, olha só, eu estou trabalhando aqui com uma situação e tal, venho aqui te dizer como é que estou prestando o meu trabalho, eu sei que tu trabalha com direito societário, eu sei que tu trabalha com direito tributário, eu sei que tu trabalha com direito não sei o quê, e aí eu vim aqui te explicar que eu estou enxergando que muitos clientes não estão se dando conta que agora a união estável mudou. Se tu tem algum cliente que está em situação de união estável, eu gostaria que tu oferecesse isso para eles como um serviço possível de ser realizado, porque muita gente não está sabendo que a gente vai precisar atualizar questões aí da união estável. E isso, gente, em qualquer área que vocês vão escolher de atuar. Mas é o grande, gigante, imenso? Não. É o passo 1. É só o primeiro passo. E aí, no dia de amanhã, a gente dá o passo 2. E no dia de depois de amanhã, a gente dá o passo 3. E no dia das mães, a gente já se movimentou 4 passos em direção àquilo que a gente quer. E aí, no próximo dia, a gente já vai ter feito 5. E aí, quando fechar 30 dias, a gente vai ter feito
30 passos em direção. E aí, gente, a cabeça da gente não vai mais aceitar o pesadão. É como se a gente tivesse uma mudança de mindset. E aí a gente não caísse mais nas ciladas que o piloto automático nos leva. É um treino mesmo. Quando a gente está com a atenção voltada a um dia de cada vez, como diz a Márcia ali, um dia de cada vez, a Miriam dizendo, ai, que coisa feliz, né? Eu quero construir essa felicidade no trabalho. Quando a gente toma essas medidas nesse passo a passo, de um de cada vez, certo? Um pouquinho de cada dia, um pouquinho em cada dia, o cérebro fica atento a uma análise. Leve ou pesado? Leve ou pesado? Leve ou pesado? E o fato de eu estar caminhando o primeiro passinho só, e amanhã é o primeiro passinho só, e depois de amanhã é mais um passinho só, ativa a análise do cérebro para o leve ou pesado. Aí, gente, vocês vão começar a perceber que na vida de vocês vai acontecer assim, uma pessoa que vocês já sabem que é daquela cliente, assim, ó, super exigente, ruim e tal, entra em contato com vocês e aí vocês perguntam, será que esse atendimento vai ser leve ou pesado? E aí vai ser pesado, e aí vocês podem dizer, infelizmente, não é assim que eu estou trabalhando mais, ou encaminhar para alguém. Olha só, não estou mais trabalhando com isso, uma outra pessoa pode fazer. Ou vocês podem chamar alguém para trabalhar com vocês, para que a pessoa assuma a comunicação com esse cliente. E isso, gente, muda a vida. Isso muda o jogo. Por quê? Aquilo que está indo no piloto automático, vem leve, vem pesado, eu vou enfrentando, certo? Leve, pesado, enfrentando. Leve, pesado, enfrentando. Leve, pesado, enfrentando. Vou indo. Leve, pesado, tô indo. Embolada. Quando eu me dou conta que eu só tenho que tomar o primeiro passo, liga uma chave de atenção. E aí as relações a gente começa a fazer com mais atenção. E essa presença de atenção, eu tô presente, me gera um descartar de coisas desnecessárias. Simples assim. Tá, isso não me serve. Isso me serve, isso não me serve. Então, quando a gente começa sozinho, a gente tem, primeiro, a tendência de esperar condições ideais e elas não virão. Segundo, a tendência de focar num resultado super difícil de ser concretizado, e aí, com isso, ou eu não tomo passo nenhum, ou então eu me apavoro e saio correndo fazendo coisas atropeladas que não são boas. Então, só o primeiro passo. Primeiro, não tem condições ideais, e segundo, só o primeiro passo. Número 3, gente, que geralmente quando a gente começa sozinho é assim que a gente faz. Tem uma parte da gente que gosta de que as pessoas saibam de tudo o que a gente faz e que as pessoas fiquem sabendo todo o nosso portfólio de serviços. E a gente gosta de dizer, eu sou advogada de família e sucessões, uma coisa gigante e grande. Só que há estudos de marketing, gente, que afirmam que falar sobre tudo não gera condições das pessoas te associarem a uma coisa específica. Quando a gente fala, eu advogo em família e sucessões grandes, gigante para tudo, a pessoa na cabeça dela tem que entender o que é família e sucessões. Simone, como assim? Não tô te entendendo. Eu queria entender melhor esse negócio. Quando a gente fala de tudo, a pessoa não consegue nos associar a alguma coisa específica que faria ela automaticamente se lembrar da gente. Então, de outro jeito, eu estou dizendo assim, se você escolher um projeto apenas, um projetinho, umzinho ali, para falar de cada vez e para se posicionar de cada vez, fica mais fácil das pessoas lembrarem de você para esta finalidade. Simone, tu tá dizendo para a gente não advogar mais. Não é isso. Eu estou dizendo que, em termos de marketing, funciona melhor se você falar mais, muitas e reiteradas vezes sobre uma coisa do que se você falar
sobre várias coisas ao mesmo tempo. Em termos de marketing, se você escolher um projeto para o seu escritório e levar este projeto como uma campanha durante um período de tempo, é muito mais efetivo. Então, vamos imaginar que o meu projeto hoje no escritório seja oferecer o serviço, é o que eu quero lá. Carol entrou, vou oferecer aqui diretivas antecipadas de vontade, é o que eu vou oferecer como serviço. Eu quero, a advogada Simone quer vender, quer oferecer, né? Quer, na realidade, chegar no cliente certo de diretivas antecipadas. Se eu digo, sou advogada de família e sucessões desse tamanho, onde que a pessoa tem espaço para saber o que são diretivas? Como que a pessoa vai saber que é uma advogada de família e sucessões que pode fazer esse serviço? Como que ela vai se sentir uma pessoa que pode entrar em contato comigo para fazer esse serviço? Vocês entendem? Esse item 3 aqui dessa nossa conversa, que é escolha um projeto para falar muitas vezes, é um item que vira chave. Por quê? Porque quando eu me posiciono como advogada de direito de família e sucessões, a pessoa que está lá do outro lado, ela tem que identificar o que ela precisa e ela tem que fazer uma segunda leitura sobre isso, que é, será que esta pessoa pode fazer isso? Eu vou ler para vocês jeitos como a gente apronta isso para os clientes. Aí vocês vão dizer, Simone, mas será que não é too much isso, assim, de aprontar isso para os clientes? Será que não é demais isso? Será que tu tá trabalhando com uma coisa que eu não sei se eu tô entendendo? Eu vou ler para vocês a diferença. Eu sou advogada de família e sucessões. Ponto. A pessoa que está do lado de cá, ela se acha possível de eu ser advogada dela? Ela não se acha, porque ela não se enxerga na minha fala. Agora, olha só que diferença. Eu, Simone, trabalho para pessoas que têm filhos pequenos. Eu trabalho para essas pessoas deixarem isso tudo esclarecido, o que querem que aconteça caso alguma vulnerabilidade venha acontecer. Eu, Simone, trabalho para pessoas que namoram. Pessoas que namoram podem ter algumas questões ali a tratar, que podem evoluir daqui a pouco para uma união estável, namoram há muito tempo. Eu, Simone, trabalho para pessoas que estão para casar, mas que elas não querem fazer a parte chata do casamento, elas querem fazer a parte boa só, elas querem casar. Eu, Simone, eu faço a parte chata. Eu, Simone, trabalho para casais que estão comprando imóveis. Eu oriento essas coisas, como que vai ficar a eventual situação do imóvel se eles vierem a se separar. Eu, Simone, trabalho para pessoas que estão comprando carro. Eu, Simone, trabalho para pessoas que não estão muito satisfeitas com seu casamento e aí estão ali querendo revisar essas coisas do casamento. Eu, Simone, trabalho para pessoas que desejam viajar com seus filhos para o exterior e não sabem como é que elas fazem. Ou elas desejam viajar dentro do país, mas elas estão separadas. Eu, Simone, trabalho para pessoas que têm câncer e que, em função do câncer, estão se sentindo muito vulneráveis. Eu, Simone, trabalho para parentes de pessoas que têm Parkinson. Eu, Simone, trabalho para parentes de pessoas que têm doenças como Alzheimer, Parkinson, câncer, doenças que são sérias. Eu, Simone, trabalho para mães de pessoas com deficiência. Eu, Simone, trabalho para pessoas que têm filhos adultos e desconfiam que vai ter briga se esses filhos adultos, se um de nós, os pais, vier a falecer, que esses filhos vão brigar. Eu, Simone, trabalho para pessoas que têm irmãos que não ajudam nos cuidados com os pais, que fica ali a sobrecarga só com
Eu, Simone, trabalho para pessoas que desejam viajar com seus filhos e por algum motivo o outro cônjuge não está deixando. Eu, Simone, trabalho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que quando eu digo para a pessoa efetivamente o que eu faço, é muito diferente de dizer para a pessoa que eu sou advogada de família e sucessões. A Margarida está dizendo, é um jogo de palavras de forma simples de colocar para que a pessoa do outro lado entenda melhor. Eu digo para ela o que eu faço de verdade e não que eu advogo em família e sucessões, porque quando eu digo para a pessoa, eu advogo em família e sucessões, quem preenche essa lacuna de sentido do que é família e sucessões é ela. Então, eu dou 2 trabalhos para ela. Eu dou o trabalho dela identificar e ir com a minha cara e gostar da minha cara e querer me contratar. E dou o trabalho dela ter que ler que eu sou a pessoa que pode fazer aquilo. Então, assim, quando eu, ao invés de dizer eu sou advogada de família e sucessões, eu digo que eu trabalho para evitar que os filhos briguem depois que os pais morrem, é totalmente diferente. Faz sentido? E eu também posso dizer que eu faço planejamento patrimonial e sucessório, que é a mesma coisa. Porque eu estou dizendo de um jeito, eu estou poupando que a pessoa tenha que fazer 3 interpretações antes de ir com a minha rica cara. É como se eu poupasse ela do trabalho de ter de ficar identificando o que é que eu faço. Faz sentido, gente? E você não precisa lidar isso para a advocacia toda, é simplesmente ser específico em um projeto durante um certo tempo. Então, assim, eu durante os próximos 60 dias eu vou ser específica de união estável. Durante os próximos 60 dias eu vou ser específica de diretivas antecipadas. Então, para quem que eu vou falar? Durante os próximos 60 dias eu vou ser específica de herança. A Dani, repete a parte do planejamento sucessório. Eu, Simone, trabalho para que os filhos não briguem quando os pais morrem. Eu, Simone, trabalho para que as pessoas, para que aquele que sobrevive quando o outro faleceu, ele esteja protegido. E aí, eu trabalho para evitar brigas com o falecimento de alguém. Eu trabalho para que as pessoas recebam a herança rapidamente. É diferente dizer eu sou advogada de planejamento sucessório. Isso é legal, é muito legal. Mas a pessoa que está ali do outro lado, ela tem que saber que aquilo que ela quer é aquilo que eu sou capaz de entregar. Não sei se faz sentido para você, gente, mas para mim faz todo sentido e faz todo sentido para minhas alunas. Então tem alguma coisa aí que tá certo, né? Tem alguma coisa que está dando certo, porque se faz sentido para uma e faz sentido para um grupo de pessoas estar testado e aprovado, tá dando certo. Então, assim, primeiro, não espere condições ideais. Segundo, dê somente o primeiro passo. Terceiro, gente, deixe de tentar acompanhar todas as questões ali de direito de família e sucessões e tenha um projeto. E aí, decorrente desse quarto que nós acabamos de falar agora, fale para as pessoas que vocês querem que te ouçam. Não fale bonito de advocacia, não fale, explique de um jeito que a pessoa leiga consiga entender. Esse é o quarto. E o quinto e último, gente, aceite que nem todo mundo vai gostar. E tá tudo bem. Aceite que o colega do lado vai dizer que você tá blogueirinha. Aceite que o coleguinha vai dizer que, mas tu viu fulano fazendo isso. A crítica vai existir. E tudo bem, faz parte desse jogo. Você precisa ter o seu propósito em mente. E a partir do seu propósito é o que faz sentido. Se o coleguinha do lado achou ruim, tá bem, tudo bem. É você que está na minha advocacia ou sou eu? Se sou eu que estou na minha advocacia, obrigada. E sorri. Pronto, bem simples, tá bem? Era isso que nós tínhamos para hoje. Eu convido vocês para amanhã.